Fala rapaziada, sejam bem-vindos para mais um vídeo, cara. É o seguinte, eu tô com uma cara de sono danada porque eu acabei de acordar, minha voz ainda tá meio estranha. Mas é o seguinte, rapaziada, hoje a gente vai fazer um vídeo simples de entender, fácil de entender, do purgatório. O que é o purgatório para nós católicos? Porque muita gente tem dúvida, principalmente protestante, né? E muitos católicos que não procuram entender a verdade da igreja para defender e para acreditar de verdade. Porque se você primeiro passa pela razão, depois pela fé. Então primeiro você entende do assunto, depois você vai ter fé nele. Então muitos católicos eu conheço que não entendem o que é purgatório. Se você perguntar o que é purgatório, ele não vai saber responder. Isso não é certo. Então hoje a gente vai estar explicando aqui para católicos que não entendem e para defenderem a fé de vocês, a fé no purgatório, a fé na igreja católica. E para protestantes que conhecem a igreja, mas não conhecem o purgatório e assim ficam julgando, dizendo que a gente coloca coisa que não está na Bíblia. E realmente, não está explícito na Bíblia, está implícito, mas não está explícito na Bíblia a palavra purgatório. Mas mesmo assim, tem muitas outras coisas que não está explícito na Bíblia, como a Santíssima Trindade, como... Tem várias coisas, eu vou citar alguns versículos para vocês, tá? Vou explicar alguns versículos para vocês e nesses versículos vocês tiram a conclusão de vocês. Mas primeiro vamos quebrar alguns tabus que os protestantes acreditam em falsas ideias do purgatório, tá? A primeira mais comum, que atrapalha muito nesse processo ali de entendimento do purgatório e da fé da igreja, é a questão do que o purgatório é um mini céu ou um mini inferno. Isso é mentira, cara. O purgatório não é nem um mini céu nem um mini inferno, é um lugar, o nome já diz, purgatório, purgar, que é um lugar de purgar seus pecados, limpar seus pecados, te purificar. É nem um lugar, é um estado de purificação que Deus nos dá. Porque vou citar aqui o que o catecismo da igreja católica fala sobre isso. É o seguinte, eu tinha deixado o catecismo anotado, né? Mas acontece que é meio difícil de decorar, que é meio longo, e eu não tenho aqui o catecismo em mão. Eu já tinha deixado anotado algumas partes do catecismo, porque eu estava estudando sobre isso. E é o seguinte, o catecismo, no parágrafo 1030, se você precisar aí você acha, catecismo 1030. O catecismo ensina que é basicamente o purgatório, é o que eu já tinha falado. É meio fácil de entender, só que para os protestantes é meio complicado. É um estado que só quem está salvo entra. Não entra gente que está condenada ao inferno, não entra. Quem está condenado ao inferno não entra no purgatório, já vai direto para o inferno. O que acontece é que quem está no purgatório, geralmente quem já está salvo, mas está com imperfeições, está com pecados veniais, pecados pequenos, mas está com imperfeições, ou por grande quantia de pecado mortal, acabam que feriu a alma. Então, não entra gente, só entra santo no céu. Não entra gente com qualquer imperfeição na alma, não. Não estou falando de perfeição no ser absoluto, não estou falando a perfeição de Deus, estou falando a purificação da alma não entra. Sem estar purificado não. Então quando as pessoas estão em estado de amizade com Deus, estão seguindo os mandamentos, procurar uma vida de graça, uma vida de obras boas, mas aí no final da vida cometer um pecado bobo, ou pela tô dizendo raciocínio lógico de manhã, grande quantia de pecados mortais cometidos antes da pessoa se converter, acabou que feriu a alma dela. Aí essa pessoa vai pro purgatório para purgar, para se purificar, se limpar e assim entrar no céu em estado de graça. E é isso que a gente tem que entender para começar, o princípio. Não é um mini céu, nem é um mini inferno. É um estado de purificação. A palavra purgatório vem do latim, que é purgare. Purgare é limpar, é você limpar sua alma. Então, quando a gente fala purgare, ou purgar, ou purgatório, acaba que é bem fácil de entender que a gente não está falando de um espaço geográfico, igual muitos imaginam que é o purgatório. Não é um espaço geográfico, não é um lugar, sabe? É um estado de purificação. É meio difícil de entender, mas é um estado ali de purificação que você tem, que você passa por ele. Isso a pena, aí cada um vai com a sua pena, depende do seu nível de mancha, o nível. Quanto mais perto da purificação, de estar 100% purificado, menos tempo você passa lá. E é o seguinte, não é um espaço geográfico,
é um estado de purificação. Então a gente consegue entender isso bem fácil, tá? Agora a gente vai usar a Bíblia Sagrada, para falar sobre o purgatório. Essa Bíblia é Ave Maria, cara, pensando, a Bíblia é boa, meu brother. Vamos lá. No livro de Coríntios, capítulo 3, versículo 13, beleza? Coríntios 3, versículo 13. Vamos procurar aqui. A obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento irá demonstrá-lo, será descoberto pelo fogo. O fogo provará que vale o trabalho de cada um. Quando falamos sobre o fogo que vai provar o trabalho de cada um, isso meio que mostra que é uma pessoa que já está salva, tá? Já está salva, Deus já salvou, mas ela ainda está num processo de purificação. Então, sempre dá essas respostas explícitas sobre o purgatório, né? Nunca é explícito, né? Só que é explícito. Vamos lá em Mateus, capítulo 12, versículo... Vamos começar do 31. Não, vamos começar do versículo 32, tá? Que é melhor, mais direto. Todo o que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão nem neste século, nem no século vindouro, ou século futuro. Então, cara, o que a gente pode ler isso aqui, cara? Existe outro século, outro tempo. É como eu falei, o purgatório não é um lugar, tem um estado, é um tempo de purificação. Quando falamos em outro século, é o século do purgatório. E ou é este, ou você é perdoado nesse. Aqui dá a proposta de outro século para perdoar. Ou você é perdoado neste, ou você é perdoado no outro século. Qual seria o outro século? Deixa a questão aí com vocês. Mas tem mais. Vamos agora procurar o Evangelho de Macabeus, capítulo 12, versículo... Tá entre 42 e 44. Procurar. E cara, eu acho que, se eu não me engano, é um versículo que fala sobre a oração dos mortos, né? A oração da purificação dos mortos. Cara, é meio óbvio. É meio óbvio que achei. É meio óbvio que não adianta orar para mortos que estão no inferno. Isso todo mundo sabe. Todos os cristãos, desde os primeiros cristãos, a gente sabe que não tem como orar pelos mortos do inferno, tá? Não tem como. Mas em Macabeus fala oração pelos mortos. Quando fala oração pelos mortos, calma aí que meu raciocínio tá lento, eu prefiro ler a Bíblia, que é bem melhor. Pois, se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teriam sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas se ela acreditava que a belíssima recompensa aguarda os que morrem piedosamente. Esse era o bom religioso e os que pediam um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres das suas faltas. Quando se fala dos mortos, aqui ele não está falando sobre sacrifício, sobre oração para o inferno, para quem está no inferno. Não, a gente está falando aqui sobre o purgatório. Tá nítido que é pro purgatório. Então, cara, é o seguinte, a gente chega na conclusão que, né, a Bíblia deixa explícito em vários momentos que existe outro século, existe outro tempo, outro estado de purificação, não só aqui na Terra. Aqui na Terra você consegue se converter, mas você não consegue livrar a mancha do pecado que você mesmo deixou ali, do pecado mortal, né, pecado graves, né. Tem alguns cristãos primitivos, né, e doutores da igreja que já mostravam que tinha essa oração, que tinha esse pedido, e que tinha esse outro tempo. Vou usar o São Gregório como exemplo. Ele já dizia, no século... Eu não lembro direito qual século, mas que já diziam que é útil e bom proveitoso orar pelos mortos, nem que seja em outro tempo, alguma coisa assim.
Ele dizia que tinha outro tempo de purificação, outro lugar porque a gente fala lugar, porque quando a gente imagina purgatório é impossível não imaginar em um lugar. Só que não é um lugar, só que é só uma demonstração. Ele já dizia que tinha outro tempo de purificação. Cara, de purificação, né? E Santo Agostinho também falava que é bom rezar pelos mortos na missa, na Santa Missa. Então a gente já chega na conclusão que sim, existe o purgatório. Se isso não for suficiente para convencer você, tudo bem. Procure você mesmo estudar ou fique aí nessa ignorância sem querer buscar conhecimentos, né? Então, rapaziada, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e falou, rapaziada.